E você, quando segue a maioria, tu vai ter o resultado da maioria. A gente está falando aqui, o nosso assunto é para ter sucesso. Então, para você necessariamente ser bem-sucedido, se destacar, não ser um a mais nessa multidão, você vai ter que se desprender dessa manada. Por que as pessoas se sentem mais seguras indo para o lado onde todos estão indo? Porque é o sentimento de manada, é o sentimento que você tem, que você é parte de uma massa. As pessoas gostam de fazer parte de um coletivo. Se der ruim, dá ruim. Dá ruim pra todo mundo. Mas Então, tem desculpa. é como se fosse diluir o seu risco, entendeu? Eu tô diluindo o meu risco se eu estou junto com todo mundo. Porque, mal ou bem, seguir a boiada dá uma sensação de segurança. Se tá todo mundo indo para um lado, você se sente mais seguro indo para o mesmo lado. Quando, na verdade, você deveria justamente para o outro lado. As massas geralmente estão erradas. A unanimidade costuma ser chamada de burra, não é? E você, quando segue a maioria, tu vai ter o resultado da maioria. A gente está falando aqui, o nosso assunto é para ter sucesso. Certo. A primeira iniciativa que eu fiz, eu tinha um relógio. E aí a primeira coisa que eu fiz foi vender esse relógio. Então comecei a vender para os meus amigos, amigos do bairro, amigos da escola. Daqui a pouco eu comecei a vender para vizinho do amigo. E o negócio começou a rodar. Mas aí o que acontece? Eu comecei a questionar, de novo questionar. Porque o que eu ganhei vendendo aqueles relógios já era mais do que o meu pai e a minha mãe ganhavam no mês. Mas quando eu ganhei aquele dinheiro, eu gostei de ganhar aquele dinheiro. E eu me senti assim, cara, por que que as pessoas pegam 2 horas de ônibus para ganhar um salário mínimo? Por que que elas fazem isso? Elas não vendem relógio. Mas o fato é que para você se destacar, você tem que, em algum momento da sua vida, sair dessa manada. Uma coisa é fato. Se alguém pergunta assim, olha, existe fórmula para o sucesso? Eu não acredito em fórmula para o sucesso. Tá. Mas existe fórmula para a mediocridade, que é seguir a linha de montagem. Perfeito. Porque se você faz o que todo mundo faz, você vai chegar no mesmo lugar que todo mundo chega. Por analogia, por pura lógica. Se você dá todos os passos que todo mundo dá, você necessariamente vai chegar no mesmo lugar que todo mundo chega. Então, a maioria vai ficar nas médias. Mas a maioria por quê? Que são as pessoas que vão seguir esse modelo, porque é muito difícil sair desse modelo. É muito desafiante, dá medo você sair dessa linha de montagem. Então, para você necessariamente ser bem-sucedido, se destacar, não ser um a mais nessa multidão, você vai ter que se desprender dessa manada. O primeiro desafio é você não se conformar com a manada. Eu tinha uma mulher no ônibus que eu pegava, ela era Ilka. E a Ilka, ela era a prefeita do meu ônibus. E ela era que organizava tudo. Ela era xerifona, entendeu? Organizava tudo. Cara. Então, ela tentava transformar aquele ambiente hostil numa coisa mais agradável. Eu achava bonito o trabalho da Ilka, mas ela há 40 anos pegava aquele ônibus. E eu olhava para a Ilka e me dava um certo desespero. Eu não quero estar aqui daqui a 40 anos. Por mais bonito que fosse aquele trabalho, era um trabalho de quem se conformou. Ela ganhou a forma. Eu não quero ganhar essa forma. Tem uma imagem que eu costumo falar, que é quando eu pegava lá um ônibus 5 horas da manhã, e no inverno é de noite no Rio de Janeiro, eu ficava olhando para o meu reflexo no espelho no ônibus. E eu me via naquela situação. E eu me recordo bem de falar, cara, eu vou sair daqui. Eu não quero ficar aqui. Aqui não é o meu lugar. Então, eu acho que o primeiro ponto é você dar um basta para você não se conformar com aquilo. Eu acredito que todos são capazes. Eu acredito que a inteligência, o cérebro humano, ele é muito capaz, só que ele é condicionável. Eu tinha uma visão limitada, mas era o fato, era o seguinte, eu olhava, analisava aquilo, a conta para mim não fechava, eu fazia uma conta na minha cabeça. Eu pensava assim, cara, daqui a 30 anos eu vou estar aqui, como essas pessoas que estão aqui. Só que eu não quero. Então, assim, quando você começa a questionar, o teu cérebro começa a pensar, cara, o que eu vou fazer para sair daqui? Eu não tinha as respostas ainda. Sim. Então, se eu tolero o intolerável, a chance é piorar, não é melhorar.
Então, existe uma fase que é o questionamento e uma tomada de decisão. Precisa existir uma tomada de decisão. Não necessariamente a pessoa sabe o que vai fazer. Não é fácil. E alguém pode dizer, é fácil esse cara fazer. Ele falar isso, ele é rico. Às vezes, é claro que na minha situação hoje é mais fácil falar, mas eu estive naquela situação, dentro do ônibus que a gente está falando aqui. Então, penso que primeiro é questionar. O primeiro questionamento, eu não vou sair daqui. Não tem solução isso aqui. Daqui a 30 anos eu vou estar aqui. É isso que eu quero para minha vida? Não. Se é não, eu tenho que sair daquele ciclo. Você precisa tomar uma decisão de sair. E depois, pensando que você decidiu sair, você vai fazer o quê? Tu vai começar a pensar em soluções. E eventualmente você vai achar alguma solução. Eventualmente você vai achar alguma saída. Ou não. Não tem garantia de nada aqui. Mas a garantia é o seguinte, se você não questionar, é garantido que você vai ficar lá dentro pro resto da vida. É garantido. Bom, então você tem que sair daquilo. E pensar em sair. Aí quando você toma uma decisão de sair daquela situação, você vai ter que enfrentar uma outra situação que você mencionou, os amigos. Porque a decisão de sair da manada, os primeiros metros longe da manada, a manada te vê saindo dela. E a manada te julga. E a manada te julga. Te põe medo. E tinha um vizinho, que era um vizinho de porta. Um cara que me viu crescer. Me viu criança, me viu crescer. E ele era um cara que trabalhava, sei lá, nem sei no que ele trabalhava, sei que ele trabalhava de gravata. E eu achava assim, cara, esse cara deve ser importante, porque ele trabalha com gravata. Não é? Deve ser um cara importante. E aí eu fui lá falar do inglês para ele. E ele marcou na casa dele, eu fui na casa dele, sentei com ele à mesa, apresentei tudo, cara. Ele deixou apresentar tudo, cara. Ele ficava fazendo perguntas, se fazendo de interessado. A gente ficou 1 hora conversando. E aí, no final, ele chegou pra mim e falou assim, Flávio, cara, eu não tenho interesse nesse negócio não, mas eu fiquei aqui só pra entender o que você tá fazendo. Não faça isso. Você é um garoto inteligente. Isso aí não vai te levar a nada, isso é uma roubada. Não perde teu tempo com isso. Sai fora, isso é uma roubada. Cara, ele me jogou um balde de água fria. Eu me senti mal, me senti subestimado, me senti super mal. Eu hoje vejo que ele era um cara medíocre, limitado, que não arrumou nada na vida. E ele me deu uma opinião do nível dele. Então, se você quer chegar mais longe, pegue as opiniões das pessoas que estão no nível que você quer chegar. Se a pessoa quer chegar mais longe, ela não pode seguir opiniões e conselhos de pessoas medíocres.